Eu sou Valnice de Oliveira Nogueira, sou enfermeira de formação, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp e coordeno a Comissão de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, desde agosto de 2017. Eu sou Cláudia Pagotto Cassavia, fonoaudióloga de formação, mestre em Educação, Distúrbios da Comunicação pela PUC de São Paulo e desde 2019 sou coordenadora adjunta da Coremu, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A Coremu é uma instância deliberativa e executiva dos programas de residência que são chancelados pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, um órgão do MEC. E desde 2015, por conta da criação da Coremu pela Lei 11.129, as comissões se organizam para gerenciar os programas de residência. Os programas da Coremu surgiram, o primeiro programa da Coremu surgiu, mesmo que ainda não existisse esse nome, em 1984, com o programa de odontologia cirúrgica bucomaxilo, no Hospital Municipal Dr. Carmino Caride, e na sequência, em 2007, no Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. As orientações começaram desde o momento que foi deflagrada a pandemia no Brasil e em especial pelo Decreto 52.289, de 16 de março de 2020, onde o secretário municipal da Saúde de São Paulo, em conjunto com a Secretaria Estadual e também com o Ministério da Saúde, determinaram as ações de combate à pandemia. Aquelas ações que naquele primeiro momento a gente não tinha certeza de absolutamente nada, a gente tentava entender o que estava acontecendo para trazer orientações, documentos que norteassem profissionais residentes, preceptores, tutores, coordenadores de programa. E muitas das orientações elas vinham em decorrência das inúmeras perguntas, porque muitos não sabiam como proceder em todos aqueles casos diante de uma situação tão diversa e da situação de emergência sanitária declarada. Essas orientações, elas têm como público-alvo todos os residentes da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, os residentes multiprofissionais e de área profissional. E esse público-alvo não se restringia somente aos residentes, mas sim aos preceptores, tutores e coordenadores de programa. Esses documentos, no primeiro momento, eles foram encaminhados via e-mail, via correio eletrônico, e todas as publicações que nós fizemos, as 9 orientações, nós publicamos também em Diário Oficial do município de São Paulo, aonde a gente oficializa todas as ações que foram criadas e elaboradas por nós, a partir dos documentos que vieram tanto da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde. Eu penso que esse impacto para o profissional da saúde ele foi muito intenso porque era um caminho a ser percorrido que nunca havia sido percorrido. Então, o profissional, a partir de uma doença que surge de uma maneira pandêmica, precisa dar cuidado e prestar cuidado, independente da sua formação de origem, era muito misterioso. E isto trouxe, na verdade, uma insegurança daquilo que era o novo e o desconhecido, com a grande necessidade de exercer a sua profissão e prestar a assistência a qualquer indivíduo que chegasse dos nossos serviços. E é importante sinalizar que naquele momento o próprio país e os profissionais do país se encontravam em uma situação até de definição de identidade, quais eram os profissionais prioritários no combate à pandemia. Inicialmente, determinadas categorias eram muito mais requisitadas que outras categorias. Inclusive, o Ministério da Saúde, naquele momento, lança um reforço, digamos assim, com a campanha do Brasil Conta Comigo para profissionais de saúde do país todo, mas especificamente para os profissionais residentes, com um bônus que eles passariam a receber permanecendo nos seus cenários de prática. Porque a impressão inicial que se tinha era de que pudesse ocorrer um número de desistências grande, o que não foi observado. Não foi. Os profissionais se mantiveram,
se mantiveram no front, se mantiveram atuantes e muitos deles reafirmaram a própria escolha profissional nesse momento da situação pandêmica. É claro que nós vivenciamos também alguns redesenhos na assistência, pensando nas instituições hospitalares, nos equipamentos de atenção básica, que precisaram fazer alguns arranjos para que a gente pudesse atender a população. E aí, para a nossa sorte dos nossos programas, a grande maioria não teve tantos redesenhos e reformulações, porque partia-se do princípio que precisaríamos atender essas pessoas que chegavam nos serviços. Então, os protocolos assistenciais foram desenvolvidos. E é claro, olhando também para a área de concentração. Repito, redesenhos foram feitos, mas na grande maioria dos nossos programas, né, Cláudia? A gente vivenciou na sua totalidade a ação a que eles vieram fazer. E também naquele momento em que esses redesenhos estavam sendo construídos, muitos profissionais se sentiram, inclusive, empoderados a partir da informação que recebiam. E nesse momento é que nós vimos a importância de uma comunicação assertiva, de uma comunicação direta, para que essas dúvidas fossem sanadas e que esse profissional também tivesse a firmeza e também pudesse orientar a população e os demais colegas. Então, um dos objetivos das orientações foi esse, de que o próprio profissional residente se reconhecesse como um polo multiplicador de informação de qualidade, no sentido de combater as informações que não eram baseadas em evidências e que naquele momento estavam proliferando de forma assustadora, o que gerou até muitos estudos posteriormente sobre o adoecimento por meio de fake news, né? Sim, e também é importante dizer que a gente criou também essas orientações não somente para o cuidado ao paciente, como também para eles mesmos, para o autocuidado desse residente, para a orientação desse residente e das coordenações que estavam junto a eles nos cenários de prática. Então, por exemplo, as questões do próprio cuidado, utilização de equipamentos de proteção individual, a sinalização daqueles que porventura estivessem doentes, a partir do momento que a gente conseguiu já ter as imunizações, não somente para o Covid, como para influenza, que eles estivessem totalmente com as carteiras vacinais atualizadas para quaisquer situações que pudessem existir. Também falamos aquele tempo que os períodos de férias estariam reduzidos, né, atendendo aquilo que a própria bonificação solicitava. A gente também falou sobre, logo mais adiante, quando a comunidade científica ela começou a discutir com maior propriedade a doença, a própria utilização desses eventos científicos para que eles pudessem também consumir pesquisa. Em suma, a gente falou sobre isso, né? E um assunto que gerou muita discussão e muita dúvida foi em relação às gestantes. Sim, verdade. E aos residentes maiores de 60, que naquele momento não tínhamos, mas gestantes sim e lactantes também. Ou aqueles que tivessem alguma doença de base que necessitasse de alguma especial atenção, um redesenho das suas atividades, isso, né? Sim, não havia nenhuma orientação específica para os profissionais residentes. Nós tivemos nesse período todo uma orientação que veio da Coordenação Geral de Residências para falar sobre a necessidade de uso de equipamento de proteção individual e redesenho do cenário de prática se por acaso acontecesse. Mais do que isso, a gente sentia a necessidade de criar outras orientações que dessem segurança e sustentabilidade para os nossos programas. E foi por isso que nós fizemos as 9, de março de 2020 até outubro de 2021. Uhum. E naquele momento, o próprio Conselho Nacional de Saúde vinha sinalizando a necessidade de que os órgãos representativos, né, tanto o Ministério da Saúde quanto o MEC, se posicionassem frente aos residentes médicos e multiprofissionais e de área profissional, e que não ocorreu. Por isso que o próprio Conselho Nacional de Saúde lança um parecer técnico em março, acho que dia 17 de março,
E esse parecer foi utilizado durante muito tempo como algo que embasou e disparou todo o processo das orientações. O medo existia, não tinha uma questão que era posta, né? A preocupação de como saber conduzir o cuidado. Para minimizar essas questões, essas dificuldades de entendimento e de supostos entendimentos que a gente vivenciou no início da pandemia, para dar garantia aos nossos residentes e à equipe que está envolvida, né, os trabalhadores da saúde que estão envolvidos com a residência, para nos dar garantia de uma ação enquanto gestão efetiva, porque a gente também tinha necessidade de entender o que estava acontecendo e dar esse suporte para todos. E como uma estratégia de cuidado, porque nós percebemos e lemos também relacionado a isso, que a comunicação efetiva e uma comunicação que alcance aquele usuário final, ela era uma estratégia de cuidado potente naquele momento, principalmente o momento do isolamento e do distanciamento, né? Uhum. Que os nossos residentes não fizeram, nem poderiam fazer, nem tampouco os profissionais que trabalham com residência. E nem nós também. E nem nós. A gente consumia muito material que veio sendo publicado pelos nossos órgãos orientadores da saúde, por outros órgãos de relevância no país, a exemplo da Fiocruz também. Que a própria secretaria, para que a gente trouxesse essa informação para os nossos residentes e para tentar sanar quaisquer dúvidas que existissem na prática da formação deles profissional e na prática do cuidado por conseguinte. A própria secretaria, ela elaborou, a princípio semanalmente, depois quinzenalmente, depois mensalmente, um compilado mundial em grandes áreas, e nacional e municipal, com tudo que saía relacionado ao Covid. Então, era de praxe acessarmos essa documentação e analisar de que forma que todo aquele cenário tinha relação com os programas e com aqueles cenários de prática em que o residente estava inserido. E foi muito importante o nosso consumo dessa informação, importante o que a Secretaria Municipal junto com a Estadual fizeram, né, claro, com a diretrizes do Ministério da Saúde, porque isso nos deu garantia daquilo que a gente estava pensando, né, para a gente publicizar esse conhecimento, esta informação, até para nos dar mais segurança também enquanto gestores desses, porque as pessoas esperavam que a gente desse respostas e muita gente nem tinha essas respostas prontas, Não. Mas a gente precisava ter. Então, isso foi de grande importância, esse consumo de informação de qualidade, e que foi cada dia que ia passando, cada mês que ia passando, ela foi aperfeiçoada e qualificada pelos órgãos. E além disso, nós trocávamos muitas ideias, debatíamos efetivamente cada assunto e muitas vezes com a profundidade que aquilo necessitava, buscando a informação naqueles órgãos nacionais que tinham relação com as residências. Uhum. E a exemplo do quando não encontrávamos relacionado à residência, a exemplo do que acontecia com o profissional de saúde, nós íamos fazendo a leitura e a adequação daquilo para a concepção do que é a residência. As aulas teóricas, que eram um modelo tradicional, presencial, elas foram reorganizadas para aulas síncronas, né, pela plataforma de comunicação virtual. Foi isso que nós fizemos. Os conteúdos, como a gente também já tinha falado aqui, a atividade prática de poucos programas foram redesenhados, mas também os nossos residentes, os profissionais residentes, junto com seus preceptores e tutores, também ressignificaram os seus cenários. Então, por exemplo, a gente teve residente de uma determinada categoria profissional que eles construíram folhetos informativos para os familiares. Tivemos outros residentes que redesenharam suas atividades para cuidar dos trabalhadores da saúde pelas práticas integrativas e complementares em saúde. A minha última palavra, ou as minhas últimas palavras são a nossa capacidade, né, de superação, a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de
enfrentamento, porque era um momento que a gente tinha que enfrentar algo que a gente não tinha, o que, no primeiro momento, do que dar de resposta. A gente criou respostas naquilo que a gente tinha em mãos e com sensação de dever cumprido. A gente tem feito isso ao longo desses 2 anos, né, Cláudia? E a gente traz uma sensação de dever cumprido e uma sensação de, como eu poderia dizer para vocês, de tranquilidade mesmo, sabe? De termos atingido aquilo que a gente precisava atingir.